Olá pessoal, tentando aí cumprir a promessa de não ficar mais tanto tempo afastado, voltei para mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre o Spring. No vídeo passado a gente comentou um pouco como funciona e montamos um formulário de login aí do Spring e usamos o Authentication Manager padrão, colocando o usuário aí dentro do próprio XML. Hoje a gente vai alterar um pouco esse código e vamos criar uma autenticação um pouco diferente, sobrescrevendo o BIM do Spring chamado User Detail Service, para que ele seja utilizado para autenticação. Dentro desse BIM a gente poderia estar colocando, por exemplo, uma conexão com JPA ou algo assim para fazer uma autenticação customizada e conforme a nossa necessidade. Também se atentando aí um pouco mais ao feedback do pessoal, estou colocando aí uma fontezinha maior no projeto para vocês poderem ler. Também estou gravando em outro monitor para ficar uma resolução mais adequada aí para o YouTube. Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui dentro do nosso projeto, vamos criar uns pacotes. Conforme o nosso projeto, deixa eu apagar essa aqui, a classe antiga, e a gente vai criar dois pacotes. Vamos chamar um aí de controller e o outro a gente vai chamar de DTO. Porque a gente vai ter uma classe controller que vai ser responsável pelo BIM, que a gente vai estar sobrescrevendo do Spring, e o pacote DTO vai receber os nossos dois DTOs, que vão representar as duas figuras que a gente vai precisar implementar do Spring. Uma delas é o User Detail do Spring, que vai conter informações utilizadas do Spring, como por exemplo, password e login, além das autoridades. O User Detail é uma interface, e então a nossa classe vai estender essa interface e implementar os métodos dessa classe. As autoridades também do Spring, como eu expliquei para vocês no vídeo passado, também vão ser representadas por uma interface que a gente vai estar implementando. Usuários são carregados através do nosso método e os nossos usuários devem conter as autoridades que precisam para a autenticação aí do nosso usuário, decidir o que ele pode ou não pode acessar, o que ele tem permissão ou não de ver. Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro do nosso controller vai ser o BIM que a gente vai sobrescrever do Spring, User Detail Service. Esse BIM que a gente vai sobrescrever, na realidade, é uma interface. Então, a gente vai criar aqui a nossa classe, em que a gente vai implementar a interface do Spring, User Detail Service. Como vocês podem ver aqui no código, essa classe aqui por padrão, essa interface por padrão do Spring, obriga que a gente sobrescreva o método load user by username, onde é nesse cara aqui que ele vai fazer toda a mágica. Ele passa por padrão para a gente um username, uma string, e note que lá para usar o formulário ter um login, uma senha, ele só passa o username para a gente. A gente deve retornar um user details para ele, que também é uma outra interface do Spring, contendo todos os dados do usuário, como eu comentei com vocês, ou seja, as autoridades, o username e o password. Você retorna esses dados e o Spring vai verificar se o login bate e a senha bate do usuário, para você nunca ter a informação do que o usuário digitou dentro do formulário. Então, aqui criado o nosso User Detail Service, vamos criar os nossos DTOs. E ele tem que sobrescrever, implementar o User Details do Spring, Security, e aqui ele já implementa alguns métodos na override dos métodos necessários para o Spring poder validar ou não os nossos usuários. Inclusive, situações interessantes, como por exemplo, você pode ter uma validação se o usuário está ou não bloqueado, se o usuário expirou, se a conta está expirada, se as credenciais estão expiradas, se o usuário é ativo ou não. Tudo por padrão, por Spring já faz esse tipo de validação para ti. Nota que um dos atributos aqui é uma coleção, né, de Granted Authorities, que são as segundas interfaces do Spring, para as autoridades que esse usuário possui ou não. Então a gente vai criar
mais um DTO aqui, mais uma classe, que vai implementar essa interface do Spring. Isso. E a única coisa que essa interface exige é que você subscreva o método getAuthorities. A minha autoridade aqui por padrão, eu vou criar ela só com um atributo, que é o próprio name. Mas você pode ter os atributos que quiser na sua autoridade. O Spring, o que vai importar é o que você devolve no getAuthority. Então, eu simplesmente vou retornar o nome da minha autoridade aqui em cima. Então, essa classe, aqui, esse DTO do Spring, não tem nenhuma, digamos assim, grande mistério. E ele já está pronto para implementar as nossas autoridades. Agora aqui no User Detail, nós vamos criar mais alguns parâmetros que a gente vai utilizar. Então, eu vou ter aqui um private string username. Para facilitar já a vida, eu vou deixar igual no próprio Spring mesmo. Poderia ser login ou o nome que eu quisesse. Também um private string password. E também um array list com os objetos que a gente acabou de criar, os granted authorities. Nota que o Spring aqui por padrão ele só implementa os métodos get. Para os locks, is now locked, is now expired, vou deixar tudo assim. Now is enable, eu vou deixar como true. Não vou implementar nada disso aqui por enquanto. E só vou fazer ele retornar as minhas variáveis que eu acabei de criar. Vou criar os métodos sets aqui das minhas variáveis. Os gets, como eu já tenho no Spring, não tenho necessidade. Set password. É isso aí que eu preciso. E agora eu vou adicionar mais um método também chamado void, que é o add authority, para a gente poder atribuir autoridades ao nosso usuário. Então aqui ele vai verificar se já existe a variável, já está criada. Se ele for igual a null, eu vou criar. Vou setar o nome com o meu authority name. E vou adicionar ela à minha lista. Já esquecendo que isso aqui tem que ser fora, né? Quase que vou deixando passar, só para realmente criar. Então aqui nosso serviço também está concluído. E por último, vamos implementar aqui o nosso método. Então aqui você faria qualquer sua verificação via JPA, via o que você quiser, para verificar se esse cara está registrado ou não. E eu aqui simplesmente vou fazer a verificação se esse username é igual a Café com Java, diferente de Game ou Case. Se ele for igual a Café com Java, então eu simplesmente vou criar um append, vou setar o meu username com o username do método e vou setar o password por 1, 2, 3, 4. Como a gente não recebe aqui o password por padrão, o Spring vai ficar responsável por verificar se o password bate com o que o cara colocou no formulário. Agora, ainda a gente não pode esquecer que conforme a gente informou aqui, ele tem uma lista de autoridades. Então, essa autoridade tem que estar presente dentro do nosso usuário, senão ele não vai ter permissão de logar. Aqui agora, conforme o nome que eu peguei lá do XML, só adicionei aqui na autoridade e o nosso método já cria autoridade e adiciona ela dentro do nosso método. Como você pode ver, o Spring aqui em cima lança um método, né, o username not found. Se caso ele não cair no if, a gente simplesmente vai lançar a exceção do Spring. Essa exceção exige uma mensagem e está feita aqui nossa validação. Agora a gente só precisa no nosso arquivo de segurança indicar para o Spring que existe um bin que a gente está
sobrescrevendo o BIM dele e que ele deve usar esse cara para fazer a autenticação. Então declaramos aqui um novo BIM com esse D, que é o D do Spring, para saber que a gente está sobrescrevendo esse método dele. E vamos informar aqui o pacote, controller, o nome da nossa classe, que vai ser responsável por verificar se o usuário tem permissão ou não de logar. E agora, só falta a gente mudar o nosso Authentication Manager para, em vez de ter aqui um usuário fixo, ele apontar lá para o nosso novo provider e fazer a autenticação. Então, está aqui a nossa autenticação pronta. Com isso, nota que ele refere aqui o User Detail Service. E agora, toda vez que ele precisar autenticar, ele vai usar ela para verificar se o usuário tem permissão ou não de logar. Se a gente rodar esse projeto agora e tiver tudo correto, mas parece que a gente já teve uma exceção aqui. Olhando aqui o erro, já deu para ver que meu problema foi aqui. Eu não tinha reparado que o pacote controle tinha ficado fora do pacote Spring. Então eu só vou criar aqui o controller dentro e vou mover minha classe aqui para dentro. E vou tirar esse pacote vazio. Aliás, o DTO também ficou, né? Vamos mover todos para os seus devidos locais. E aqui no nosso user details tem outro detalhe. A gente esqueceu de... Eu esqueci, né, de retornar o user, caso eu encontre. Então agora vamos testar novamente. Então agora, se a gente digitar o usuário e a senha corretos, ele entra no INF, verifica no locked, o Spring vai passar por todas as verificações. E se tiver tudo ok, como está, o usuário logou com sucesso. Ok? Então é isso, pessoal. Assim que você vai utilizar para implementar nossa parte de segurança aí, utilizando um User Detail Service e fazer a sua própria validação conforme sua necessidade, utilizando o Spring Security. Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial, pessoal. Semana que vem, tamo aí de novo. Valeu!